Connosco temos hoje Pedro Ribeiro de Castro, ele é o candidato do PAN à Assembleia Municipal de Vila Nova de Gaia, uma Assembleia que conhece bem, porque tem sido deputado municipal. Olá Pedro, obrigado pela presença. Uma vez que é candidato à Assembleia, eu começava por lhe perguntar isso mesmo, como é que viveu o último mandato na Assembleia Municipal? Olá, bom dia, obrigado pelo convite. Pois foram 4 anos em que o PAN se propôs a defender as causas pelas quais é conhecido, basicamente causas direcionadas, como o nosso nome indica, pessoas, animais e natureza. Por isso, tivemos grandes expectativas de levar avante algumas medidas que consideramos importantes nestas causas. Na verdade, depois foi uma desilusão porque, na verdade, fui-me apercebendo que ao longo destes 4 anos havia pouca sensibilidade por parte do partido maioritário e do executivo do seu presidente Eduardo Vítor, como é que eu ia dizer, pouca capacidade de diálogo, pouca capacidade de partilha, o que, no fundo, nos dificultou efetivamente algumas negociações que poderíamos levar com o executivo e de forma a poder implementar estas medidas. Por isso é que nós fomos, ao longo destes 4 anos, e isso foi notório pelas nossas posições, nomeadamente, quer nos orçamentos municipais, quer depois nas contas de gerência, a diferente atitude que tivemos, a atitude de voto, não é? Relativamente a isso. Votámos favoravelmente no primeiro orçamento, abstivemos, ou no segundo, já não me recordo, mas sei que depois fomos abster e depois acabámos a votar contra. O PAN tem sido crítico de algumas medidas e de algumas obras, assim, o Val Sampaio, recentemente o complexo aquático do Lavandeira, entre outros. No vosso entender, tem havido falta de sensibilidade para a questão ambiental, numa altura que até o próprio clima tem-nos mostrado que temos de ter muita atenção com ela? Pois, basicamente é isso, porque, quer dizer, isto é uma questão de perspectiva. Tenho ouvido a miúdo na Assembleia Municipal que primeiro estão as pessoas. É um facto, primeiro estão as pessoas. Mas as pessoas vivem num contexto onde não podem estar isoladas do resto, não podem estar isoladas da natureza, não podem estar isoladas dos animais. Por isso, não é dar prioridade às pessoas, mas sim lutar, entre aspas, por estas 3 causas simultaneamente, porque é possível. Não é? Porque as pessoas sem ambiente não conseguem sobreviver, as pessoas sem os animais não conseguem sobreviver. Basta a questão das abelhas. Se não houver abelhas, se as abelhas desaparecerem, e é uma verdade que hoje se fala, a comunidade científica fala nesse particular, no desaparecimento dos insetos, nomeadamente dos insetos polinizadores, quer dizer, é uma questão que isso vai nos afetar longamente na questão alimentar. Por isso, nada está compartimentado, as coisas estão todas associadas umas às outras, por isso nós não podemos dizer primeiro estão as pessoas. Não, isso é um erro de postura, é um erro de postura. Pedro, olhando para esta candidatura, eu perguntava-lhe qual o objetivo do PAN. Portanto, certamente será reforçar a presença na Assembleia, mas perguntava qual é o objetivo desta candidatura, qual a expectativa? O objetivo desta candidatura continua a ser o mesmo da anterior, quer dizer, é conseguirmos levar, transportar para o nosso ideário, que é um ideário de aplicação global, a nível planetário, mas que obviamente que tem que ter depois aplicação a nível local, não é? Por isso, estamos a falar localmente, por isso queremos trazer à Gaia a qualidade de vida que se manifesta automaticamente nas questões ambientais. Isso é primordial, porque depois a reboque vem a qualidade de vida das pessoas. Nós não podemos ter qualidade de vida das pessoas se não tivermos um ambiente adequado a essa situação. Por isso, vamos continuar a lutar pelas nossas causas, nomeadamente por a questão ambiental, que é importantíssima, não é? É importantíssimo. Como hoje se vê, não é? Nós hoje vemos as alterações climáticas e hoje vemos o que sucedeu no Sudoeste, na Europa Central, não é? Quer dizer, na Alemanha, na França, na Bélgica, nos Países Baixos, na Holanda, na Turquia. Nós vimos situações, depois fogos na Turquia, agora inundações.
Quer dizer, o ambiente, quer dizer, isso já é notório, já quase que não é preciso um painel científico para nos alertar, cuidado com as alterações climáticas. E o que nós temos vindo a assistir é que todas as previsões estão piores, ou melhor, as previsões são graves, mas as atitudes, as ações não estão a surgir. Ou seja, o preço da não ação vai ser bem superior ao da ação. Porque o da não ação vai provocar toda esta situação, nomeadamente com deslocações em massa de pessoas, não é? Que hoje assistimos a nível global. Eu perguntava-lhe, olhando agora para Vila Nova de Gaia, perguntava-lhe qual é a sua visão do Concelho de Gaia. Como é que vê o Concelho de Vila Nova de Gaia atualmente? Eu não vejo grandes diferenças para melhor, quer dizer, há situações pontuais. Repare, o PAN sempre teve uma posição construtiva e de apoio em algumas áreas que consideramos, obviamente, importantíssimas, na área da saúde, da habitação, da educação, que o Executivo tem levado a cabo. Aliás, sempre foi dada essa nota nas Assembleias Municipais. Aliás, votámos favoravelmente muitas propostas do Executivo. Agora, acho que é mais o modo de as fazer. Eu dou-lhe o exemplo que acho que é paradigmático. As obras da extensão da linha do metro, da linha amarela para Vila d'Este. Não sendo uma obra do Executivo, do município, ou uma obra da Metro do Porto e com impactos com fundos de coesão, pergunto, mas porquê que a Câmara Municipal não protegeu ou não quis mitigar os impactos que aquela obra está a ter no Monte da Virgem? Não me cabe dar essa resposta. A mim, eu posso lhe dizer que PAN não fazia, procurava minimizar aquele impacto. E nós hoje vamos assistir, porque são outros custos, eu sei, isso a mim não me compete. Aquilo é uma obra subsidiada, basicamente, por isso. O custo eram 300 milhões, passou para 500 milhões, temos pena. Por isso, havia sempre que mitigar. O que está a acontecer no Monte da Virgem? O que está a acontecer no Monte da Virgem é a razia total do Monte da Virgem, de uma mancha verde que ali existia, e com os ecossistemas que ali existiam, que foi tudo completamente arrasado. Mas porquê que não se fez aquele subterrâneo? Não sei. Não faço ideia. E vamos ter margem ainda para o complexo que vai fazer no próprio Monte da Virgem. Portanto, está previsto um novo complexo religioso. Pois, o santuário. Sim. Pois, por isso irá ainda afetar mais. Por isso é que eu já falei pessoalmente com o seu presidente Eduardo Vitor Rodrigues, já lhe expus as minhas preocupações. Isso juntamente com o santuário, o Monte da Virgem hoje que conhecemos, que sempre conhecemos, eu acho que vai desaparecer. Não é? Aliás, se formos hoje já verificamos já que aquilo já sofreu ali uma modificação muito grande em termos verdes, do espaço verde que ali existia, que poderia ser reestruturado, ser remodelado, porque é verdade que também muito estava dotado ao abandono, mas que poderia ser, obviamente, requalificado. Eu perguntava-lhe, já que falámos nos transportes, na expansão do metro, Gaia vai ganhar duas novas pontes, duas novas travessias, uma pela ligação das Devesas à Casa da Música e outra rodoviária na zona do Liberador. Perguntava-lhe como é que vê estas duas travessias, a sua necessidade de localização. Sinceramente, não vejo necessidade nenhuma. Nós, neste momento, quer dizer, nós temos que ir a montante buscar os problemas. Nós o que é que queremos? Queremos reduzir o volume de tráfego? Queremos reduzir a circulação de automóveis? Queremos reduzir a emissão de gases de efeito de estufa? Ou não queremos? Porque isto parece-me um contrassenso. Queremos todos reduzir gases de efeito de estufa. Por isso, é que na realidade, nós não estamos a cumprir com aquilo que ficou prometido nas COPs do ambiente. Nada, zero. Porquê? Porque dizemos, muito bem, é preciso reduzir. Só que depois não fazemos absolutamente nada para isso. Pelo contrário, isto é um bom exemplo. Queremos reduzir a circulação automóvel? Então, se queremos reduzir a circulação automóvel, temos que criar alternativas ao automóvel. Não é criar condições favoráveis à circulação do automóvel. Digo eu.
Por isso, aqui o que se tem feito é melhorar as condições de circulação automóvel, quando deveria ser ao contrário. Deveria ser melhorar os transportes públicos, evitando que as pessoas utilizassem o automóvel para se deslocar. Porque é verdade é que as pessoas precisam do automóvel para se deslocar. Porque eu preciso de ir à minha mãe, eu não posso ir de transporte público, senão demoro 3 horas a lá chegar. E a minha mãe mora em Vila de Paraíso. Por isso são situações estas, não é? Por isso, nós temos é que melhorar a rede de transportes públicos, não as redes viárias, não criar condições aos automóveis. Também não me compete fazer uma abordagem técnica de engenharia, porque nós temos uma reforma nos transportes que é necessária, tem sido por mais debatida, e eu apontava, olhando mais para o raio da ação do PAN no ambiente, numa altura em que ainda não conseguimos finalizar toda a transformação e eletrificação, por exemplo, da rede de transportes, que por norma são conhecidos por serem bastante poluentes, nós, quer dizer, não conseguimos acabar essa transformação, precisamos de aumentar o número de transportes. É possível coabitarmos o ambiente com as necessidades que Gaia tem neste momento? Mas a nível de transporte, a nível de transporte público, financeiramente seria viável conseguirmos gerir tudo ao mesmo tempo? Eu penso que sim, quer dizer, repare, se nós tivermos uma rede eficaz de transportes públicos, e depois os transportes públicos não têm que ser necessariamente de combustíveis fósseis, não é? Podem ser antigamente havia elétricos. Em Gaia havia elétricos para Coimbrões, havia elétricos para Santo Ovídio, os elétricos desapareceram. E se calhar hoje até fazia sentido voltarem, não é? Mas há autocarros elétricos, autocarros a gás, quer dizer, vamos tentar. Mas na parte financeira não se torna muito complicado. Lá está, mas é isso que eu dizia há pouco. O custo da não ação é superior ao custo da ação. E isso hoje é um dado adquirido. É um dado adquirido. Os painéis intergovernamentais em questões de matéria de alterações climáticas são unânimes nisso. O custo da não ação é superior ao da ação. Por isso, hoje, agora, no orçamento de 2022 isso não é refletido. Pois não, o problema é esse. É que nós vamos empurrando os problemas com a barriga e é sempre mais à frente. E depois, mais à frente, nós temos um problema. Repare, o custo necessário para a recuperação de tudo aquilo que foi destruído na Alemanha, tudo aquilo que foi destruído na Turquia, tudo aquilo que é destruído na Grécia, o custo florestal, porque a floresta também tem um custo, fora o resto. Porque eu já nem vou falar em danos materiais, não é? Porque é todo o sofrimento que está em jogo, o sofrimento das pessoas, dos animais. Esses animais, até, nunca é falado, parece que nunca há animais que morrem nestas catástrofes, só se fala em pessoas e carros e frigoríficos. Pronto, mas é o que temos. Mas com todos os problemas, já que falamos dos animais, com todos os problemas e com o que é conhecido, não só de Gaia, mas de todos os concelhos, dentro das carências, Gaia até não está, de certa forma, melhor que a maioria. Eu apontava isso porque temos o PATA, temos um parque biológico, temos aparentemente algum cuidado extra Obviamente que há concelhos que estão piores que Gaia, mas nós não nos podemos... Eu sei que mesmo em relação ao PATA, a visão do Pedro é crítica ao modelo. Certo, nós não podemos estar a comparar com aquilo que é pior, nós vamos comparar com aquilo que é melhor. Ainda mais quando é o próprio Executivo que tem chavões e que diz que o município de Nova Gaia é um município amigo dos animais. Então, se o diz que é, então deve ter políticas que seguramente manifestem esse interesse. O que eu vejo a nível da questão animal em Vila Nova de Gaia é um desconhecimento total do que se passa na rua, na realidade. Ou seja, fez-se o PATA. Eu não tenho nada contra o PATA, até acho muito bem que é uma infraestrutura importante. Deveria, uma vez que é uma infraestrutura feita de raiz, devia englobar outras valências? Devia. Nomeadamente, intervenções cirúrgicas a nível de esterilização de animais. Eu continuo a não perceber como é que uma estrutura é feita de raiz nova e não está equipada para esterilizações de animais. Quando é por aí que se tem que fazer. Nós temos a questão que é problemática, são as colónias de gatos que estão completamente descontroladas e que são
às centenas, e temos matilhas que também estão a crescer e que não têm solução à vista. Por isso, é preciso agir, e não é com protocolos, com animais de rua, e protocolos com os seus bichinhos, e protocolos, que isso é um bocado um lavar de mãos. Nós temos o protocolo com animais de rua e o protocolo com os seus animais, só que os animais, a Associação Animais de Rua e a Associação Assim os Bichinhos, por muito que façam, não têm capacidade para mitigar e diminuir e controlar o que está descontrolado. Não há hipótese. Por isso, fazia todo o sentido estar, aliás, há municípios que assim o fazem. Eu dou-lhe um exemplo. Parece que as coisas a nível de esterilização e a desgraça que aconteceu em Santo Tirso não foi assim tão má. Ou melhor, foi má, foi terrível, foi péssimo, mas neste momento há uma mudança. Afastaram, neste momento, o Sr. Dr. Jorge Salústio, que foi um dos grandes responsáveis do que lá se passou. Depois, o novo médico veterinário, o que é que ele está a fazer? Esterilizar. E aqui, ninguém faz isso? Não se faz. Pedro, eu perguntava, caso seja reeleito no dia 26, há alguma bandeira em especial, digamos assim, que tenha para o próximo mandato? Acho que tive agora. Nas 3 causas que nós abraçamos em relação às pessoas, porque nós também apresentamos muitas recomendações de pessoas relativamente ao ambiente e relativamente aos animais. Isto são coisas indissociáveis e que nós temos que estar a pugnar por melhorias e políticas que holisticamente façam das pessoas felizes e que as pessoas tenham qualidade de vida. Deixe-me dizer-lhe só relativamente a isto. Relativamente à educação, é necessário, obrigatoriamente, porque isto é uma questão geracional. Ou seja, foi isso que eu aprendi e eu acho que é isso que existe. A questão é geracional, ou seja, que as mentalidades vão se alterando de geração em geração. Ora, uma geração são 20, 30 anos. Se a geração, que já não é minha, mas a anterior a minha, continuar com as ideias e com a mentalidade da minha, estamos a falar já em 30, mais 30, 60 anos. Daqui a 60 anos estamos em 2080. E o planeta em 2080 não vai ser como está hoje. Vai ser bem pior. Por isso, urge uma literacia ambiental, uma literacia e não é a literacia das hortas. Não vale a pena estarmos a falar aos meninos do pré-escolar e do ensino básico das hortas. Isto tem que ir mais além. Isto é preciso modificar. E Gaia, que eu pensei que fizesse sabe que Gaia fez um estudo da pegada ecológica, nomeadamente com a Universidade de Aveiro, com a Global Footprint Network e com mais uma associação qualquer, porque agora não me estou a lembrar. O resultado foi perentório. Gaia precisa de 2,3 planetas para ser sustentável. Mas fazemos estudos só porque fazemos e depois não se faz nada e deixa-se estar. Eu questionei o Executivo não sei quantas vezes, dizer, olha, mas que medidas é que se tomou no sentido de mitigar este impacto? Nenhuma. Zero. Quer dizer, não faz sentido. Sendo certo que, e isso é um resultado, não sei o que estou a dizer, é um resultado desse estudo, que mais 50% da pegada ecológica tem a ver com a questão alimentar. A questão alimentar, demasiado. Que será mais difícil de alterar. Proteína animal. Ok, mas tem que ser alterado. Mas, quer dizer, se nós considerarmos o ser humano um ser inteligente, então nós temos que nos adaptar às situações. Não podemos estar a dizer, eu, como gosto muito de comer um bife ou comer. Vou continuar na minha vidinha a comer o bife e depois o mais importante é o meu palato. Porque, repare, isto não é uma questão alimentar, não é uma questão alimentar, é uma questão de alimentação. Isto é uma questão de palato, de gosto. Mas, por isso, e hoje todas as indicações que nós sabemos é que há obrigatoriamente de reduzir o modo como nos alimentamos, ou alterar o modo como nos alimentamos. Nomeadamente, reduzir a questão
do consumo de carne e consumo de peixe. Porque, como sabe, os oceanos estão a saque. Ainda hoje se falava muito numa franja não controlada da pesca, que a pesca ilegal anda à volta dos 15%, estamos a falar de 20 e tal mil toneladas por ano, e que com o período de Covid teme-se que esse número seja ainda maior, porque não houve fiscalização, houve redução da fiscalização. Por isso, está a saque. Por isso, e é esta mentalidade do produtivismo, do consumismo e do extrativismo que tem que ser mudado obrigatoriamente. Porque se não mudarmos a bem, vamos mudar porque não temos outra alternativa. E parece-me que é esse o caminho que estamos a optar. Um dia vamos mudar porque não temos alternativa. Mudar. Pedro, eu terminava agradecendo mais uma vez a presença e pedindo-lhe que deixasse uma palavra aos seus eleitores. A palavra também continua a ser sempre a mesma, que confiem no PAN. O PAN está aqui para defender os interesses das pessoas, todo neste conjunto, porque eu acho que toda a gente gosta de ter um espaço verde, gosta de passear, gosta de ouvir aquilo que eu quando era criança ouvia muitas vezes, não era, da natureza, as coisas da África, porque não é só o município de Gaia que interessa, é todo um conjunto, não é? Por isso, todos nós temos que ter essa consciência de dizer que nós queremos o melhor para os nossos filhos e para os nossos descendentes. Pronto, é isso que nós temos que fazer. E se nós formos mais empáticos, certamente que vamos levar isto para a frente. Bom, eu confio nos gaienses, confio no ser humano, por isso acho que ainda estamos a tempo de mudar. E o PAN é um partido que, desde que existe, e é um partido recente, como sabe, existe praticamente de 2011, temos trazido à mesa de discussão política assuntos que nunca foram falados até então. Em Gaia foram trazidos assuntos à Assembleia Municipal que não foram falados até o PAN estar lá. Por isso, o PAN, como força política inovadora, tem que estar representado e progressista, tem que estar representado na Assembleia Municipal para bem de todos. Pedro, obrigado. E boa sorte para a sua campanha. Obrigado.